ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde! Não sei se você sabe, mas o Sintese tem também um programa de rádio, o Sintese em Ação, que está comemorando 15 anos. Mais que um programa de rádio, ele é uma trincheira, megafone, correnteza que insiste em correr contra a maré da desinformação. Em tempos em que as fake news se espalham como erva daninha e a comunicação de massa transforma consciência em mercadoria, Sintese em Ação segue sendo aquilo que a grande mídia teme, um espelho para a verdade. Não uma verdade pasteurizada, moldada pelos donos do poder, mas uma verdade crua, construída por quem vive a realidade das salas de aula, das greves, das assembleias e dos corredores da escola pública. O Sintese em Ação não entrega narrativas engarrafadas, nem serve doses homeopáticas de realidade maquiada. Lá, a comunicação é popular no sentido mais autêntico. Um espaço de construção coletiva, onde a informação não é apenas transmitida, mas vivida, sentida, disputada. 15 anos deste programa representam 15 anos de resistência. 15 anos de professores que, mesmo massacrados por um sistema que lhes nega condições dignas de trabalho, seguem firme, ensinando dentro e fora de sala de aula. 15 anos provando que informar é um ato de coragem. A mesma coragem que o trouxe até aqui e que, sem dúvida, o guiará nos próximos 15 anos. Parabéns a todos e todas que fazem o Sintese em Ação. Está no ar, TV Sintese. O Cine Resistência de hoje, ainda em homenagem ao programa de rádio Sintese em Ação, apresenta o filme O Discurso do Rei, quando a voz decide o destino de uma nação. O microfone, esse objeto tão pequeno, se impõe como inimigo maior que qualquer exército para Jorge VI. O rádio, então, não é só um meio de comunicação, é um campo de batalha. Em uma época em que a voz do rei precisa ser tão firme quanto suas decisões. Esse filme está disponível no YouTube. Basta procurar pelo nome, O Discurso do Rei. Boa diversão para todo mundo. Enquanto muitos ainda fazem planos para o ano que começa, o Sintese já arregaçou as mangas e seguiu nas ruas, enfrentando batalhas que não esperam o calendário escolar girar. Para falar sobre essa mobilização incessante, o papel indispensável do sindicato na defesa dos trabalhadores e os 15 anos do programa de rádio Sintese em Ação, vamos conversar com Roberto Silva, presidente do nosso sindicato e também presidente da CUT Sergipe. Boa tarde, Roberto, seja bem-vindo ao TV Sintese, nosso primeiro programa inédito de 2025. Boa tarde. Roberto, muita gente imagina que as férias escolares é um momento de descanso dos professores, mas o que a gente vê na prática é essa categoria, professores ali na linha de frente, protegendo seus direitos, para que esses direitos, como se diz aí no popular, não saiam pelo ralo, né? Não vão ir embora sem a gente ver no calar das nossas férias, no momento que a gente devia estar descansando. Então, vamos fazer aqui uma síntese para o pessoal de casa sobre como é que está sendo essa mobilização, como o Sintese está se articulando nesse início de ano. Já tem muita luta aí, não é isso?
Pois é, a gente começou as nossas férias com o governo do estado enviando um projeto de lei para a Assembleia assim que iniciou as férias, retirando direitos dos professores, especialmente professor das escolas de tempo integral. Foi um projeto muito draconiano, muito nocivo à categoria, ao mesmo tempo tentando retirar o sindicato da comissão do concurso. O concurso público é uma luta histórica do Sintese para que seja realizado. Desde a redemocratização do país, que o Sintese participa das comissões de concurso, que isso foi uma conquista que nós tivemos lá no início dos anos 1990, e o governo agora que quis retirar o sindicato. A Assembleia manteve o sindicato na comissão, mas as outras questões, as outras maldades que o governo propôs foram aprovadas. Ao mesmo tempo, nós tivemos ainda em 2024 a luta contra o atraso no pagamento do salário do 13º dos professores das redes municipais. Foi uma luta muito cansativa, foi uma luta muito intensa, com vigílias permanentes no Tribunal de Contas, com cobranças para que os conselheiros pudessem tomar medidas enérgicas, para que os gestores pudessem deixar todas as folhas pagas. E essa luta do Sintese foi muito importante, porque apesar da gente ter acontecido de 10 municípios ainda não ter pago, né, o salário dos professores, foi muito grave, mas a situação poderia ter sido muito mais grave, né, se não houvesse por parte do Sintese uma luta e por parte do Tribunal de Contas medidas que foram tomadas, orientações, ameaça inclusive de rejeição de contas, para que os gestores pudessem pagar o 10º e o salário de dezembro. Ao mesmo tempo, assim que iniciou o ano, a gente já tem luta, porque esses municípios que os professores não receberam, a gente teve que ir para a rua, teve que fazer ato, teve que fazer mobilização e vigília no Tribunal de Contas, que também foi muito importante, que fez com que os novos gestores negociassem, né, o pagamento do salário dos professores, que a gente entende como muito importante essa medida do sindicato. Tivemos a ameaça por parte do governo do estado da parcelamento das férias dos professores da rede estadual, mas outra ação que a gente teve que intervir, né, junto à Secretaria da Educação, e também as tentativas, né, por parte do sindicato de abertura de negociação com o governo do estado a partir da pauta de reivindicação que não foi atendida o ano passado. Essa movimentação nossa, nós tivemos conversa com a presidência da Assembleia Legislativa, tivemos conversa no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, no Tribunal de Contas, para que buscasse através desses órgãos meios de abrir negociação, de que o governo apresentasse proposta, tivesse audiência. Essa audiência ainda não aconteceu, quero dizer aí a sociedade. Nós tivemos uma assembleia no último dia 23, que foi mantido o indicativo de greve para o início do ano letivo 2025 da rede estadual. Então, assim que iniciar as aulas, no dia 6 de fevereiro, quando iniciar as aulas, nós vamos estar indo às escolas, dialogando com os professores, fazendo todo um diálogo sobre a viabilidade da greve agora no início do ano letivo e agendando uma assembleia em seguida para debater aí a luta do magistério caso o governo não avance na negociação efetiva com os professores. E dia 5 de fevereiro tem ato aí em rede estadual, não é isso? Isso, dia 5 dentro desse movimento do indicativo de greve, né? Nós tivemos o ato do IPSaúde no último dia 27, na porta do IPSaúde, pela melhoria do serviço do IPS e pela devolução dos 14% dos aposentados. O ato acontece em frente à Secretaria de Estado da Educação, às 8 horas da manhã. Então, professor e professora da rede estadual, vamos, que essa luta é nossa. E a gente passou aí, na verdade, foi todo o ano de 2024 nessa tentativa de negociação. Então, vamos comparecer ao ato, vamos fortalecer a luta. Professor Roberto, vamos falar agora sobre a importância dos sindicatos e a importância de estarem sempre vivos na luta dos trabalhadores. Muita gente tenta vender a ideia de que isso ficou no passado, que a organização coletiva já não faz sentido. Mas será mesmo?
Quem ganha quando os trabalhadores estão sozinhos batalhando por direitos? Em um país onde o patrão continua passando por cima de quem produz a riqueza, sindicato não é acessório, é necessidade. Então, por que ainda tentam desacreditar o movimento sindical? E mais, por que sindicalizar-se segue sendo um caminho que o trabalhador brasileiro não pode abrir mão? Roberto, falei aqui no início, além de presidente do nosso sindicato de Sintese, você também é presidente da CUT. Então, você está aí na frente de diversas categorias, né? Fala pra gente como é que você avalia esses discursos que tentam enfraquecer o movimento sindical e também criminalizar sindicatos, que a gente tem visto sofrendo na pele no Sintese, inclusive. Esse é um discurso muito perigoso, né? É o discurso daqueles que não querem ver o trabalhador ter seus direitos garantidos, não querem ver os trabalhadores ter seus direitos, novos direitos conquistados, né? A experiência que eu vivo na CUT é que todas as vezes que as categorias se organizam em sindicato, os direitos começam a aparecer. É incrível como é vivo a importância do movimento sindical, né? Porque são categorias muitas vezes estão com direitos negados, as condições salariais precárias, o respeito às condições de trabalho extremamente ineficiente. Na hora que o sindicato se organiza, o sindicato começa a cobrar condições de trabalho, melhoria do serviço, melhorias salariais, a vida do trabalhador começa a melhorar. Isso é da própria dinâmica, da essência do movimento sindical. Então, o sindicato ele é fundamental. E o professor para a professora, o trabalhador, a trabalhadora está nos assistindo nesse momento, que ainda não é sindicalizado, precisa compreender a importância do sindicato, né? Agora há pouco eu falei dessa questão do atraso de salários das redes municipais. Se não fosse o Sintese, desde o mês de outubro, que o Sintese está fazendo pressão no Tribunal de Contas, cobrando medidas, assim que passou as eleições, nós começamos a fazer pressão, atos, vigílias, acompanhando as sessões do Pleno do Tribunal, cobrando medida efetiva de pressão aos gestores, acompanhando como o gestor estava gastando o dinheiro da educação. Isso tudo é o sindicato que estava fazendo, denunciando o gestor que estava desviando o dinheiro da educação no final de mandato. Tudo isso contribuiu para que a gente não tivesse um caos no final do ano, no mês de dezembro, onde os professores ficariam sem 13º e sem o salário de dezembro. Então, se o sindicato não atua, toda essa desgraça iria acontecer. Qual é o papel do sindicato? Lutar, brigar, denunciar, fazer com que o Estado respeite os nossos direitos. A mesma coisa serve para o sindicato da iniciativa privada. Na hora que você tem um sindicato forte, que está ali cobrando, reivindicando, denunciando, procurando os órgãos de controle, fazendo pressão ao patrão, os direitos chegam, os direitos acontecem, a negociação acontece. Então, o sindicato, ele é a essência. Fortalecer e defender o sindicato é fortalecer e defender os nossos direitos. Com certeza, porque a gente pode até andar bem sozinho, mas juntos andamos muito melhor e seguimos mais distante. Vamos para uma metalinguagem agora. Falar do rádio dentro do programa de televisão. O Sintese em Ação, nosso programa de rádio que vai ao ar todos os sábados pela manhã, em várias rádios, e atinge todas as regiões de Sergipe, inclusive uma parte de Alagoas, está completando 15 anos. Se a luta tem voz, o Sintese em Ação ajudou a amplificá-la. Professor Roberto Silva, você estava como diretor de comunicação ali do Sintese no momento em que o projeto nasceu. E aí eu vim puxar aqui da memória, né? E se não me falha a memória, naquela época ele recebeu o nome de A Hora da Verdade e depois mudou para o Sintese em Ação. Então aí já se vão 15 anos. Então conta pra gente como é que foi essa caminhada, né? Lá do pequenininho até a gente chegar hoje a atingir todas as regiões do estado. O programa Sintese em Ação é um projeto assim, muito importante para o sindicato, né? Nasceu a partir de um processo de comunicação, de interação com o Núcleo Piratininga de Comunicação, que é um centro de estudo de comunicação popular que tem a sede no Rio de Janeiro, mas
que tem uma militância no Brasil inteiro, né? O companheiro Vitor Gianotti e Cláudia Santiago, que tem um trabalho gigante, né? O Vitor Gianotti não está mais conosco, infelizmente, mas a Cláudia continua com o projeto do Núcleo Piratininga de Comunicação, e que a partir da formação, né, de dirigentes, de militantes, nos debates, né, que acontecem, surgiu a ideia da importância do sindicato se comunicar para além da categoria, se comunicar muito mais com a sociedade, debater com a sociedade as pautas da educação. E surge, né, esse projeto, né, inicialmente Hora da Verdade, o programa de rádio do Sintese. A memória não está tão ruim, hein? Lembrei. Pois é. E que hoje está muito sólido, né? É um projeto muito sólido do Sintese. Todos os sábados pela manhã a gente tem programas no estado inteiro, onde o Sintese leva para a sociedade as lutas que o sindicato realiza durante a semana, que está realizando durante esse determinado período, pautas diversas da sociedade, debatendo a conjuntura estadual, nacional, internacional. Isso é um programa que traz questões, né, muito importantes para a sociedade como um todo. Acho que é uma contribuição que o Sintese dá para a sociedade sergipana, de como é fazer rádio sem sensacionalismo, né, sem agressão, mas trazendo a verdade dos fatos, trazendo uma análise a partir da visão das nossas lutas, do que nós defendemos para a educação, porque tem muito a tentativa por parte dos gestores de tentar criar falsas realidades em relação ao sindicato. O sindicato só luta por salário, tem muito esse tipo de fala. A gente luta sim por salário, mas porque o salário é o alimento que a gente leva para a nossa residência e para a nossa família. Mas a gente também luta por uma educação de qualidade, a gente luta para que os nossos estudantes tenham seus direitos assegurados, a condição de aprendizagem assegurada, a condição de transporte, de alimentação, as condições estruturais das escolas. Então, a luta do sindicato ela é muito ampla. E os nossos espaços de comunicação servem exatamente para isso, para a gente mostrar para a sociedade que a luta do sindicato é sim por condições salariais, mas também é sim por educação de qualidade. Professor Roberto, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso primeiro programa inédito de 2025. Obrigada mais uma vez e volte sempre, a casa é sua. Vamos lá, vamos à luta. 2025 promete com muita luta, espero com muita conquista. Obrigada, Roberto. A luta não segue calendário, nem espera convite para acontecer. O ano de 2025 mal deu as caras e os professores de Sergipe já estão nas ruas, reafirmando que direito conquistado só se mantém com resistência. Enquanto alguns insistem na fábula de que sindicatos perderam o sentido, a realidade escancara outra coisa. Sem organização, o trabalhador vira alvo fácil. Quem espalha o discurso de que sindicalização é coisa do passado, sabe muito bem o que está fazendo. E não é à toa que patrões e governos tentam desmoralizar quem ainda ousa enfrentar os desmandos. Ao longo dos anos, o Sintese não só caminhou ao lado da categoria, como soube dar voz a essa história. O Sintese em Ação, nosso programa de rádio que completa 15 anos, segue mostrando que comunicação popular não é só uma ferramenta, é trincheira. Se há quem queira calar os trabalhadores, há quem continue falando, informando e organizando. Afinal, a luta não se faz no silêncio. Se estamos no rádio e aqui na TV, é porque a indignação ainda pulsa, a resistência ainda respira. E a esperança, essa não arreda o pé. O TV Sintese fica por aqui. A gente se vê no próximo sábado. Para você, boa tarde e boa sorte. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu